Boa noite, tudo certo por aí? Está começando agora mais um Chegou o Assunto. E hoje quem está solo por aqui sou eu, né? O Crias está viajando, mas tudo certo, porque eu chamei uma convidada maravilhosa e que ela vai encher a mesa com tanta história para contar, desde suas histórias pessoais até suas histórias profissionais. E o assunto já chegou e o assunto é Marina Severiante. Seja muito bem-vinda, Marina. Boa noite, obrigada, Gil, então, pelo convite. Então, Marina, já começa a nos contar, né? A gente sabe que tu é venancioairense, né? Que tu é terapeuta ocupacional, tem a sua clínica aqui em Venâncio. Mas antes de tudo isso, quem é a Marina? Por onde viveu? Quais lugares frequentou? Então, de quem é filha? Eu sou filha da Kátia Severi e do Júnior, pais bem jovens. Tenho uma mana pequena, agora nem tão pequena, que é a Luísa, tem 10 anos. Eu nasci aqui, cresci aqui, né? Sou uma pessoa bem bairrista, amo tudo que tem na nossa cidade. Porém, aos 18 anos eu fui fazer então a graduação. Morei 4 anos em Santa Maria, então, para realizar esse sonho de ser terapeuta ocupacional. E após esses anos de faculdade, retornei, então, a Venâncio, né? A morar aqui e exercer a minha profissão aqui também. E durante a tua adolescência, assim, qual foi o colégio que tu frequentou? Eu estudei no Monte das Tabocas. Lá eu me envolvi em muitas atividades, assim, foi lá que eu comecei a participar da música, né? Participava da banda da escola, depois me envolvi em outras ações no município relacionadas à música, na Orquestra de Venâncio, que eu participo até hoje. Tinha um projeto lá no Monte depois que ensinava música para pessoas com deficiência visual, que eu participei, mas daí eu já estudava no IFSU. Eu fiz o ensino médio técnico em informática, descobri que, para mim, eu não tenho nada a ver com computadores, com telas, né? Que eu sirvo mesmo para trabalhar com pessoas. Mas eu fiz essa jornada, fiz essas tentativas também. Até se descobrir, né? Sim. Estamos aí para fazer escolhas e tentativas. E tu falou sobre justamente essa tua relação com a música. Tu, por muitos anos, participou da orquestra, né, de Venâncio. Tu continua. Qual é a tua relação hoje? Sim, hoje a gente continua, né, com as nossas atividades. A gente passou por algumas mudanças, né, troca de maestro, enfim. Então, o grupo vem se reorganizando. O grupo mudou um pouquinho o perfil, né, nos últimos anos ali. Esse grupo já veio apresentando alguns tributos a Elvis, aos Beatles, né? A gente teve também ao Queen, então foi tomando outra identidade, porque é um grupo jovem, né? Então, a gente foi trazendo um pouquinho assim do que é nosso, mas hoje ainda os ensaios, enfim, apresentações, eles estão em stand-by. Mas uma hora a gente volta. E qual é a tua função? Qual é o instrumento que tu toca? Dentro da Orquestra de Venâncio, então, eu sou saxofonista soprano. Mas e desde qual é criança. A diferença? Tipo, a diferença é a afinação. Ah. Então, tem uns que são mais agudos indo para o mais grave, né? O meu, digamos que seria o mais agudo. E desde criança tu sempre tocou? Eu comecei tocando flauta lá na Banda do Monte. Depois eu comecei a fazer aulas de violão. E aí, por curiosidade, quis tocar outros instrumentos. Assim, que não posso dizer que eu toco, né? Mas que pela curiosidade a gente foi desenvolvendo. Hoje eu uso bastante o ukulele, que é aquele pequenininho com 4 cordas. Eu uso bastante no consultório também, às vezes com as crianças, é bem legal. Mas o meu instrumento, assim, de base é o saxofone, né? É ler em clave de sol, aquele monte de bolinha, sabe? Não. É isso aí. Não sabemos, mas acho muito interessante para pesquisar, porque eu sou apaixonada por música, né? Eu tenho primos que tocam, né, instrumentos de sopro, e um deles toca saxofone. Eu só não vou te dizer qual deles que é, porque para mim esses instrumentos são muito semelhantes. Depois a gente descobre. Isso, exatamente. Deixo um beijo pro Rô e pro Mel, que eles são maravilhosos, né? Um toca Conheço os dois. Conhece os dois? Talvez tu saiba quais são os instrumentos deles. Ah, mas eles tocam de tudo, né? De tudo. São maestros já. Mas tudo certo. Até porque, né, o teu noivo é meio que parente ali, tá tudo certo. Se misturaram as famílias. Quando vê, a gente já tá parente também. Porque o meu pai é severo, né? Então, quando vê até
Vixe, Maria, já gente. Mas já não foi. vamos puxar a árvore agora, vamos voltar aqui a falar sobre as tuas experiências. Tu falou também que dentro do Monte ainda, quando tu estudava, tu já desenvolvia algumas atividades, né, voluntárias. E tu continuou com isso. Tanto é que tu ainda é membro da JCI de Venâncio. Como que funciona essa tua ligação com esses trabalhos de sempre olhar para o próximo, desenvolver algo para o próximo? Lá na Escola Monte das Tabocas, acredito que não tenha mais, mas tinha um projeto chamado Monitoria. Eu E participei eu também. E aí a gente constava, assim, em os estudantes grandes, né? Que a gente se achava muito grande, já estava ali da quinta, né? Exatamente, pela quinta série. Cuidava dos pequenos, né? No horário de intervalo, porque às vezes, né, precisava de alguém para conduzir uma brincadeira ou mesmo para monitorar. Então ali começou o meu primeiro voluntariado, assim, a gente cuidava dos pequenos, era o máximo, emprestava brinquedos, brincava junto, enfim. Depois surgiu o movimento rotariano, né? Eu participei do Interact. E agora, mais jovem, então, né, depois de retornar de Santa Maria, houve a oportunidade, então, de participar da JCI, né, que é um grupo um pouco diferente de jovens que querem desenvolver a sua liderança, né, as suas habilidades pessoais e também contribuindo com a comunidade. Então, um lugar que eu me encontrei bastante. Mas, assim, esse trabalho de voluntariado, com certeza, essa vontade de servir e contribuir na vida das pessoas, quando menor ainda não entendia porquê, mas hoje acredito que tenha muito a ver também com o meu propósito de vida, né? Então, sempre estive muito envolvida nesse tipo de ação. E como que tu avalia, agora falando um pouquinho mais profissional, mas não entrando ainda na tua profissão, para o desenvolvimento do jovem, participar desses clubes de serviço, né? Porque não deixa de ser um clube de serviço, tanto a parte da monitoria, ainda dentro da escola, quanto o Interact, JCI, enfim. Eu acredito que seja uma troca, né? A gente ensina, né, ou contribui, mas a gente aprende, né, enfim, e recebe contribuições muito maiores, né? Então a troca é diferente, cada um oferece um pouquinho do que tem, do que sabe, né? Mas eu vejo assim que é uma via de dois lados, né? Foi dentro de um desses projetos que eu pensei assim, não, mas eu posso usar isso como a minha profissão, eu realmente gosto, né? Que foi quando a gente teve esse projeto lá no IFE, que voltou para a Escola Monte das Tabocas, que dava aula de música para pessoas com deficiência visual, né? A maioria delas completamente cegas. E eu vi, nossa, é possível desenvolver habilidades, né? Desenvolver a autonomia, desenvolver a socialização, as habilidades cognitivas, através de uma coisa que era simples para mim, que eu sabia ensinar, só que assim, o que eu aprendi lá em termos de formas de ver a vida, formas de viver, né, e de, enfim, de levar o dia a dia e os problemas do dia a dia, aquilo me fez amadurecer tanto, sabe, que eu digo até hoje, assim, que essas experiências, espero que eu tenha contribuído, né, acredito que sim, mas me fizeram crescer muito mais, assim, isso é muito importante para o jovem, né, ele poder conhecer várias realidades, poder se colocar à prova, se desafiar, se permitir errar em alguns momentos, porque a gente não vai acertar sempre, né? Acredito que isso seja realmente muito importante para o nosso desenvolvimento. E tu, na época que tu estava no IFSU, foi o ensino médio, né? Ensino médio técnico, né? Provavelmente ali antes dos 17, 15, Isso. 17, por aí, né? Isso. E como foi para ti assumir uma responsabilidade tão grande que é ensinar, né? Porque muitas vezes, ainda quando jovens, a gente tem um certo medo de passar alguma, ou a falta de confiança, ou talvez nós somos corajosos demais e mesmo não sabendo o suficiente, a gente não se importa. Como que foi lidar com esses sentimentos? Ali no instituto e nas faculdades, enfim, né, nessas instituições federais, a gente tem os 3 pilares, que é do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, na época, se incentivava muito, ali foi acho que em 2000 e... Ai, não quero mentir, mas foi lá por 2015, eu acho. Abriu um edital para escrever projetos de extensão, né? Que seria um projeto onde a gente aplicaria um conhecimento desenvolvido ali na comunidade, né? E quem era o prof de música do IFSU na época era o Adrio Schwingel, professor de música muito querido, que era, na época, também o regente da Orquestra de Venâncio. Então, a gente já tinha uma ligação e ele me disse: eu acho que seria muito interessante ensinar pessoas com deficiência visual a tocar algum instrumento, porque eu já li muito sobre isso e tal. E aí a gente chamou mais um colega, então, que
era o João Guilherme também, um abraço para ele, que foi um parceirão, assim. E nós 3 juntos, então, fomos desenvolvendo, né? Escrevemos, esse projeto foi aprovado, executamos, participamos de algumas feiras, foi um dos projetos, assim, mais bem reconhecidos naquela época. A gente ganhou um título de destaque, assim, no Rio Grande do Sul. Aí o projeto foi renovado, outras pessoas tiveram a oportunidade, mas eu vou dizer para ti, surgia aquela questão do medinho, porque assim, a gente foi ensinar instrumentos que eu, por exemplo, não sabia, teclado, né? E aí o professor Adrio disse, vocês fiquem tranquilos, vocês só precisam saber um pouquinho mais do que quem vocês vão ensinar. Então é o seguinte, ele disse, vocês vão estar sempre uma aula à frente. Eu vou dar aula para vocês hoje, vocês vão ensaiar bem e semana que vem vocês passam para os alunos e assim vocês vão estar só uma aula à frente deles. Eu nunca vou me esquecer disso. Estar uma aula à frente. Só que eles eram tão bons que eles logo me venceram, eu não conseguia acompanhar. Imagina. E aí seguiu para o João, o ensino de teclado seguiu para o João, e aí depois eu me dividia com ele no violão e eu ensinava sopro daí, né? Tinha um pequenininho que tocava flauta, aí a gente foi por... Cada um tinha mais aptidão nisso, vamos lá, vamos seguir, assim. Mas foi muito legal. E dessa turma, né, chegou a ter alguém que continuou tocando depois, que passou a integrar a orquestra ou alguma coisa assim? A orquestra não, mas volta e meia eu tenho contato com eles ainda, 3, em especial pessoas que eu tenho mais contato, então eu sei que ambos seguem tocando seus instrumentos, alguns fizeram mais aulas de aprimoramento, né? E volta e meia até essa semana ainda, uma familiar de um aluno disse, ele lembra de ti, ele lembra desse tempo com muito carinho e toca o teclado até hoje, né? Então, com certeza isso fez a diferença, né? Não somente por essa questão pessoal, mas também de interação social, né? A gente adora estar num lugar onde tem música, né? Enfim. A Siri tá querendo conversar Quer também. participar. Depois, Siri, agora não. Sim, mas que bacana, né? E a partir daí, então, surgiu esse teu interesse com a terapia ocupacional. Tu já conhecia essa profissão? Eu não conhecia a profissão. Já tinha ouvido falar, assim, mas não dei bola nenhuma. Tanto que hoje eu penso, meu Deus, hoje eu sou essa pessoa, né? Que fica falando, tu conhece a terapia ocupacional. Mas na época eu já tinha ouvido falar, não dei bola nenhuma, não achei legal, não achei interessante. E assim, eu tive muita dificuldade, como de repente muitos jovens vão se reconhecer em descobrir o que eu queria fazer, né? Após ali ensino médio, eu tive aquela experiência do ensino técnico em informática, que embora o ensino tenha sido excelente, né? E tenha formado vários colegas que são profissionais, assim, bem conceituados hoje na área, não era, né? Não era para mim. Então eu fiquei naquela crise existencial, assim, né? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer algo. E aí comecei a pesquisar, nunca me esqueço, assim, já estava na época de cadastrar lá no fazer site. O vestibular. No site do Enem lá, tu tinha que te cadastrar. E aí eu pensei, vou pesquisar, porque eu gostava muito da psicologia, mas muitas pessoas da família diziam assim, Marina, não é pra ti, porque tu é muito agitada, tu é muito dinâmica, tu gosta de estar nos lugares, tu gosta de inventar coisas diferentes e... enfim, não via um perfil para mim a longo prazo nessa profissão, embora eu adorasse muito, assim, achasse muito legal, né? Então, fui pesquisando, e aí eu me lembro que eu entrei num site que falava das especialidades, né? Então, a terapia ocupacional tem um conselho, né? Federal e regional, então, que rege, né? E dentro dali tem uma lista de especialidades reconhecidas por esse conselho, então, né? E ali eu vi que tinha a questão da saúde mental, né? Eu já sabia mais ou menos assim que eu queria trabalhar com isso, que eu queria de alguma forma contribuir na vida das pessoas, não sabia exatamente como, né? Mas pensei, isso pode ser para mim, né? E aí eu me inscrevi no vestibular, assim, mas sem nenhuma expectativa, sabe? Eu pensei, tem que colocar alguma coisa, vou colocar isso aí mesmo. E foi logo no teu primeiro ano pós-formada? E eu passei daí. Passei na UFSM, que era, assim, um grande sonho para mim, fazer uma faculdade federal, assim, me espelhando em alguns familiares, especialmente na minha madrinha, que estudou lá, e eu vi isso, né? Desde criança e adolescente. Então, eu consegui, fiquei muito feliz. Minha família me apoiou, meus pais, né? Logo ficaram bem orgulhosos, assim. E aí a gente enfrentou aquele novo desafio, que era a mudança de cidade. E a incerteza de se eu ia gostar, né? Daquele curso que me surgiu, mas eu gostei muito.
não estava sendo algo que tu almejava, né, a longo prazo, mas sim que surgiu como uma oportunidade, né? Foi uma oportunidade. Sim, eu sabia que eu queria estudar, sabia que eu queria ter essa experiência de ir para fora, de tentar uma faculdade federal, mas não sabia onde exatamente eu ia me encontrar, né? O bom de hoje em dia é que, independente da profissão que a gente escolhe, a gente consegue entrar em muitas áreas, né? Então, hoje em dia, a gente consegue se reinventar, enfim. E também dentro daquilo que eu escolhi, eu fui descobrindo, né, o que fazia mais sentido na minha vida, né? Então eu tive também na faculdade experiências com várias áreas da saúde, né, que a terapia ocupacional é um curso da saúde, embora pouco conhecido, é um curso de graduação dentro da área da saúde, né? E tive outras experiências assim, mas sempre palpitou aquele desejo pela saúde mental. Pois é, e é interessante porque as pessoas, tu falar sobre reforçar, né, sobre a saúde mental, porque para muitas pessoas, terapia ocupacional vem muito das funções cognitivas, né, sobre atividades funcionais do dia, melhorar, desde alguma pessoa que sofreu algum acidente ou até mesmo um AVC, enfim, que perderam algumas funções e elas precisam reaprender a pentear o cabelo, escovar o dente. Então, era muito forte essa visão que a terapia ocupacional agia diretamente com essa funcionalidade, essa função, né, de desenvolver. Porém, existem outras, né, é um leque de possibilidades dentro da terapia. Isso, na verdade, qual é que é o principal objetivo dessa profissão, né, da terapia ocupacional? É desenvolver o desempenho ocupacional do sujeito. Tá, o que é isso? O que são as ocupações? As ocupações é tudo aquilo que a gente faz no decorrer do nosso dia, né? Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive o nosso sono é uma ocupação, né? Jesus. Então, o trabalho, o lazer, o cuidado pessoal, as atividades diárias, as atividades instrumentais que a gente chama, né? Tu poder ir no mercado e fazer tuas compras, conseguir seguir uma lista, calcular ali o valor, né? Conseguir estruturar uma sequência de ações, enfim, tudo isso são atividades do cotidiano. Mas a terapia ocupacional é muito forte, né, nessa área da neurologia. Embora a gente avalie não somente questões motoras, como tu falaste, né, de perdeu, né, ficou com um lado comprometido devido a um AVC, né? E agora, como é que eu vou pentear meus cabelos, escovar meus dentes, fazer minha higiene, fazer minhas coisinhas do dia a dia, né? Embora esse lado motor seja muito forte, né, e foi desde ali dos primórdios da profissão, a gente avalia o ser humano como um todo. Então, tem essa parte motora, sim, mas tem a parte cognitiva, como tu falaste, tem a parte sensorial, que eu trabalho bastante também, tem a parte social e emocional. A gente se faz por um todo, né? Não basta só ter habilidades motoras para desempenhar uma função, eu preciso de um conjunto. Então, assim, eu fui me desenvolvendo mais para esse lado. Mas se a gente for pensar na questão da saúde mental, a minha pergunta é sempre assim, né, para os pacientes que chegam em consultório. Ok, por causa deste teu sofrimento emocional, dessa tua dificuldade, por causa desse teu transtorno mental, quais as dificuldades que tu tem no teu cotidiano, no teu desempenho das funções cotidianas? Por causa então da depressão, eu não sinto fome, eu não sinto vontade de trabalhar, minha memória ficou muito alterada, não consigo lembrar das coisas, não consigo raciocinar direito. Olha só como tem prejuízos ocupacionais acarretados por, né, questões de saúde mental, muitos, né? Então, o meu olhar sempre vai ser esse. Como, apesar dessa dificuldade, apesar desse adoecimento, a pessoa vai conseguir executar aquelas tarefas que são importantes, né, que ela quer fazer ou simplesmente que ela precisa fazer para manutenção da vida dela, né? Como muitas vezes a gente precisa trabalhar, enfim, ter um estudo, né? Objetivos tanto profissionais quanto pessoais, né? E tu falou bastante, né, sobre essa questão da saúde e essa saúde mental. E essa saúde mental, ela tá ligada a vários fatores, né? Tipo, desde essa parte da depressão, como tu citou, mas outros momentos da vida que, às vezes, não sei se a depressão é o fundo de tudo, né? Se quando a gente começa a puxar, a gente descobre algo ali. Mas sentimentos que, às vezes, a gente não consegue lidar e estão travando outras... enfim, outras áreas da nossa vida, né? Tipo, como o trabalho, essa questão do emagrecimento. E hoje tu tá trabalhando bastante nessa, né, com esse foco, né?
Sim, tenho trabalhado bastante com a questão alimentar, né? Então, especialmente com os transtornos alimentares. Eu tenho hoje quase 2 especializações concluídas pós-graduação, então eu fiz uma especialização em saúde mental na PUC, né? E aí fiz essa especialização na saúde mental, mas também já com interesse muito grande nos transtornos alimentares, que são, né, classificados dentro dos transtornos mentais. Então, digamos que seria mais um nicho, assim, um aprofundamento, né? E agora venho concluindo mais uma pós, então, na área da educação, lá no IFSU, que eu voltei, né? Fiz uma pós presencial lá, porque para me apropriar dessa questão do ensinar também, né? Porque é um desejo que eu tenho, assim, de poder contribuir, de repente, né, participar de um momento como esse, dar uma palestra, enfim, dar um curso sobre, né, esse assunto. Mas, sim, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, né, Gil, já reconheceu exatamente isso que tu disse. Quando a gente vai pesquisar hoje o conceito de saúde, embora esteja um pouco desatualizado, sim, né? Mas a Organização Mundial da Saúde ela vai dizer assim que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença, né, como se acreditava antigamente. Então, para a gente ter saúde, não basta fisicamente a gente tá bem, tá disposto, tá magro, né, como muitas pessoas acham. Não, a gente precisa também ter uma disposição mental e social, né? O meio em que a gente vive influencia, como tu falaste, as nossas características pessoais ali, o nosso humor influencia diretamente na nossa saúde, né? E hoje, nossa, esse assunto, se a gente for puxar, né, vai ir a muito mais, né? A gente precisaria de muito mais do que um episódio. Mas tu percebe que, pensando nessa época do ano, né, as pessoas estão saindo, voltando das férias. É alegria, né? Carnaval, praia, crianças, né, tipo, se divertindo, todo mundo, né? Pensando de criança aos mais velhos. Agora tá, ok, passou, dizem que o ano começa em março. Chega aquele estado de espírito, né, ou estado emocional que a gente tá aqui no pico e daqui a pouco já perde a euforia toda de volta às aulas, volta à rotina, volta ao trabalho. A gente cai, algumas pessoas caem naquela mesma armadilha de, ai, de novo, começa tudo de novo, eu tô cansada, não sei o quê. Daí tem aquele período do feriado, daí volta lá a energia de novo, daqui a pouco cai de novo. Como que tava ali esse cenário, assim? Porque eu vejo que, principalmente agora em março e abril, isso acontece com muita frequência, né? Sim, é uma questão bem assim que acontece muito no dia a dia, né? Bem recorrente, né? Então a gente trabalha, né? Guarda um dinheirinho ali, um saldinho o ano inteiro ou parcela para poder curtir as férias, né? E depois volta para aquele ciclo. O que a gente recomenda é que a gente tenha pequenos, mas bem aproveitados momentos de descanso, né? Intencional, para que a gente não viva tanto, como tu falaste, nesses extremos, né? Uma hora tá tudo muito legal, eu tô aqui curtindo as minhas férias, sem me preocupar com nada, e depois volta para aquela rotina, né, incessante de trabalho, né, de estresse, de imprevistos, que existe na vida de qualquer pessoa, e não é só né? no trabalho, né? Em tudo. Na casa, enfim. E então que a gente deveria aprender a desenvolver, né, seria uma boa rotina valorizando todos esses momentos. Daí né? entra essa questão do sono, da alimentação que tu falou Exatamente, exatamente. E fazendo isso com intenção, né? Eu falo muito isso hoje em dia porque sempre pergunto para o paciente que vem, né? Tá, como é que é teu momento de descanso? Tu consegue descansar? Ai, sim, chego em casa e fico 1 hora no celular olhando as redes sociais, né? Isso não é descanso. Primeiro que a nossa cabeça não para, né? A gente é bombardeado de informações, de padrões, de produtos, de coisas, né? De vendas diretas e indiretas ali o tempo inteiro. Enfim, então isso não é descanso, né? O descanso ele tem que ser intencional. Não, intencionalmente agora eu vou passar um momento com os meus filhos, eu vou passar um momento com os meus pais, com meu esposo, com a minha esposa. Dedicar um tempo para isso, colocar na agenda. Exatamente. Não precisa ser assim, meu Deus, o fim de semana inteiro, um dia inteiro. Não, mas que seja 1 hora, mas que seja bem aproveitada, né? Que tu consiga viver aquele momento presente. Vai com certeza
te trazer muito mais benefícios do que um dia inteiro jogado no sofá, olhando, né, para a TV ou para o celular, sem muita intenção. Eu tô lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E eu tô na parte que ele está listando, né, tipo, as regrinhas para tu ser feliz. E a primeira, que é a parte que eu estou, ele fala sobre os benefícios da felicidade. E ele justamente fala sobre essa questão de intencionar alguma coisa, né? Tipo, por exemplo, as pessoas muitas vezes, elas só vão se sentir felizes não é com o resultado da ação. Por exemplo, não é eu vou ser feliz nas férias. Mas elas são felizes durante o processo, durante a espera, né? Então, por exemplo, mês que vem nós vamos sair de férias, ou daqui a 3 meses nós vamos sair de férias. A gente já fica ansiando aquilo, o que a gente vai fazer, o que a gente vai realizar. Isso criando uma expectativa que vai gerando um sentimento bom. E, às vezes, as férias não sai nada como planejado. E daí gera frustração, gera isso, gera aquele outro. Mas o ápice da felicidade aconteceu antes, né? Algumas vezes. E, claro, depois, no momento ali que tu curte, tu vê, graças a Deus, foi muito bom, não sei o quê. Mas ele sugere justamente isso, que tu tenha, que tu consiga prever durante o teu dia ou durante a tua semana pequenos momentos, porque tu sempre vai estar naquela intenção de que seja algo bom e tu vai proporcionando momentos felizes dentro de ti. Sim, até porque muitas vezes quando a gente consegue alcançar um objetivo, a gente pensa, né, poxa, o processo foi tão importante, né? Ou eu aprendi tanto no processo, né? Às vezes até mais do que naquele resultado que a gente almejava, né? E eu acredito também, tem um professor, ele foi meu prof lá na PUC, o Clóvis, ele fala muito disso também, né? De que a felicidade está no agora e nós precisamos aprender a encontrar ela, né? Porque senão a gente vive atrás, assim, de um docinho, né? Parece que tem uma varinha na nossa frente e a gente tá lá correndo atrás daquilo, né? Porque a gente, desde criança, aprende essas coisas. Não, agora que tu é criança, tu vai na creche, mas quando tu for na escola dos grandes vai ser legal. Aí chega lá na escola dos grandes, não, mas quando tu for pro ensino médio vai ser legal, né? Daí a gente chega no ensino médio, não, quando tu for pra faculdade, aí que vai ser legal. Daí tu vai pra faculdade, não, mas é que quando vocês estiverem lá no exercício da profissão de vocês, vai ser bom. É que isso vai ser bom. Daí tu chega no teu exercício da profissão, é o seguinte, então, aqui nessa empresa tem 10 graus, você está no G1. Quando alcança o G10, parabéns. Depois vai ser legal, vai ter aposentadoria, né? Então, assim, a gente está sempre correndo atrás daquilo que está na frente, mas, de repente, né, a felicidade, ela está no aqui no agora, de eu conseguir aproveitar esse momento contigo, né? De eu chegar em casa mesmo cansado, né, e conseguir dar um abraço nos filhos, aí, para quem tem filhos, né, de conseguir aproveitar aquele momento com intenção, poxa, o que eu tenho agora, o que está acontecendo agora, também é muito bom, né? De repente não é ainda o que eu quero, mas é importante para eu conseguir alcançar aquilo, né? Que eu venho sonhando, né? Então, de a gente conseguir dar o valor para o que a gente está vivendo agora, né? E, às vezes não, geralmente com a rotina, correria do dia a dia, a gente não consegue parar para refletir sobre nem como foi o dia, né? Existe algum segredo, alguma coisa que tu orienta? Hoje você vai chegar em casa, vai levantar as mãozinhas, né? Juntar elas, fazer algum agradecimento. Existe alguma coisa pra gente parar para observar e talvez com um passo depois se torne uma rotina e a gente consiga perceber com mais facilidade? Eu acredito que esse nosso modo, assim, desenfreado, né, de estar sempre pensando 1000 coisas, né, de estar sempre fazendo 1000 coisas, tem muito a ver com esse momento do mundo que a gente está vivendo, né, de tecnologia, que não podemos negar, né, tem todos os seus benefícios, né, a gente estar aqui agora, né, levando esse podcast aqui é uma prova disso, mas que a gente se permita alguns momentos de desconectar, e não quero dizer desligar o Wi-Fi, mas um momento onde a gente consiga parar e se autoavaliar, né? O que eu fiz hoje, né? Quais emoções eu senti hoje, como é que está esse dia, né? Hoje está quente, hoje está frio, né? Qual é que está a temperatura hoje, e conseguir focar um pouquinho mais no aqui e no agora, avaliar, sentir, às vezes a gente está com uma dor, alguma coisa, e a gente vai, toma um remédio, um analgésico e nem se permite dor, né? sentir aquela dor, enfim. Então, peraí, o que está acontecendo comigo, né? Lembrando que, assim, que esse momento de autorreflexão,
ele não é fácil, primeiro, né? Para pessoas agitadas, por exemplo, como eu. Eu sou muito agitada, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, mas eu sou. Então, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. De repente, no primeiro dia, a gente não vai conseguir focar em nada, a gente não vai conseguir refletir sobre nada, a gente não vai conseguir se sentir, né? Porque a gente vai perdendo essa percepção do próprio corpo também, né? Por essa rotina tão agitada. Mas é de a gente realmente, como tu disse, seguir, né? Em todos os momentos, dedicar ali. Na rotina de cada pessoa vai se encaixar de uma forma, às vezes pode ser de manhã logo ao acordar, às vezes antes de dormir, às vezes no seu intervalinho ali do trabalho, na metade do dia, né? De poder fazer esse momento de autoavaliação, assim, de se conectar com a gente mesmo, porque a gente está sempre também buscando tantas coisas, né? Almejando tantas coisas que muitas vezes a gente não para refletir, para agradecer o quanto que a gente já também conquistou, o quanto que a gente já evoluiu, o quanto desse processo a gente já conseguiu caminhar, né? Então, fazer esses momentos, assim, de sair do automático é muito importante para a nossa saúde, com certeza. E quando tu falou ali que às vezes a gente vai dizer, hoje eu vou relaxar. A gente não consegue relaxar e começa a se frustrar por não ter conseguido relaxar, né? A gente se cobra o tempo inteiro. Por que eu não consegui? Era o meu tempo para isso, né? Exatamente. A autocobrança é uma coisa que vem muito forte nessa sociedade, né? Vejo isso, assim, frequentemente no consultório, em todas as faixas etárias, né? Desde ali as crianças, adolescentes e adultos. Acredito que sim, tenha muito a ver também com esse mundo que vivemos, de redes sociais, de vidas expostas. A gente, querendo ou não, posta aquilo que a gente acha que tem de melhor, né? Ninguém quer postar sua pior versão. Poxa, né? A gente quer postar o que a gente tem de melhor ali, né? Só que muitas vezes a gente vai seguindo isso como se fosse um padrão, né? E todas as pessoas têm as suas dificuldades, todas as pessoas, né, têm seus imprevistos, seus problemas lá de família, né? Não existe a tal da família da margarina, né? Então a gente vai tomando aquele mundo construído como um mundo real. Eu sinto muito isso, né? Essa questão da autocobrança. Então a gente se cobra até por não conseguir descansar. Se cobra até por não tirar um momento para nós mesmos, né? Então, a gente Ou quando também... a gente consegue tirar, a gente se cobra por não estar sendo produtivo em outra área, né? Exato. Por isso que eu sempre falo da intencionalidade, bato muito nessa tecla. Se a intenção é descansar, você estará sendo produtivo descansando e não fazendo mais nada, né? E entendendo também que para a nossa qualidade de vida, não basta a gente ser produtivo o tempo inteiro, isso não é qualidade de vida, né? O nosso corpo, ele tem um limite, ele precisa de uma nutrição adequada, ele precisa de um descanso adequado, né? Ele precisa de momentos de lazer para a gente se manter com saúde, né? Então, a gente poder entender isso e aplicar, mesmo que de forma sutil, né, com pequenas mudanças assim no dia a dia, é um passo bem importante para a nossa qualidade de vida. E a gente começa a perceber essa importância de se conhecer, de ter controle. Falamos a vida inteira de qualidade de vida, mas é só apenas, né, quando somos adultos que a gente começa a pensar nisso. Quando que tu considera que seria interessante a gente... Por exemplo, eu falando como mãe agora, né? Eu tenho um de 10 anos, que inclusive foi coleguinha da tua irmã, eu acho, né? Sim. Numa das EMEIs. E tenho um Noah de 4. E daí, enfim... como que tu avalia, tipo, pra eles hoje? Porque, querendo ou não, a gente também coloca uma carga em cima deles. Porque tu precisa ir bem na escola, porque tu precisa ser isso, não pode fazer aquele, não sei o quê, não sei o quê. A gente já vai sobrecarregando eles desde cedo, né? Como que uma criança lida com tudo isso? Sim. A gente já vai construindo ali, eu não sou mãe ainda, né, mas pela experiência profissional e pessoal também de conviver, né, esse bebê, enquanto é gerado, ele já vai desenvolvendo uma expectativa, né, do bebezinho perfeito, do filho perfeito, né? Não vai ter cólica, vai dormir a noite inteira. Vai ser tudo lindo. E eu tenho um livro que eu gosto bastante, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É de uma pesquisadora que pesquisa justamente sobre a vergonha e a vulnerabilidade. E ela fala, assim, que é muito comum quando uma mãe ou um pai pega o filho no colo pela primeira vez, diz, né, ai, é tão perfeitinho, né? E realmente é, né? Mas ela diz que como desde o nascimento dos filhos a gente precisa olhar para eles e ver eles como seres imperfeitos, né? Que vão errar,
como nós erramos, né? Mas que também vão nos surpreender muito, né? E desenvolver tudo aquilo que eles quiserem, né? Ao longo da vida. Então, ela diz, por que a gente não olha e diz, nossa, você é imperfeito, mas é assim que eu te amo e a gente juntos vai buscar ser melhor a cada dia, né? Então, a gente já vai desenvolvendo isso. E o que eu diria, assim, para quem é pai e mãe, né, que não prive os filhos de conhecer também essa vulnerabilidade dos pais, né? Muitas vezes os pais querem ser fortes, então, dentro do desenvolvimento emocional, por exemplo, não vou chorar na frente do filho, né? Jamais falar de algum problema na frente do filho. Claro que a gente tem que respeitar, né, alguns limites ali. Até né? porque eles também não entendem de tudo, compreensão, né? Mas a gente não pode privar eles do que é a vida, que é imprevistos, que é situações muitas vezes desagradáveis, né? Então, eu sempre digo, em vez de se esconder para chorar, pode dizer para o teu filho, olha, hoje a mãe não tá legal, hoje o dia não foi legal, deu tudo errado, dá um abraço aqui que eu vou ficar melhor, porque a inteligência emocional, que é uma das habilidades mais importantes para o nosso desenvolvimento, ela é construída a partir do quê? Do contato com o outro. Eu percebo uma emoção em ti e eu vou imitar. Mas se, poxa, eu não percebo todo mundo ao meu redor é super forte, é super realizado, ninguém chora, ninguém fica triste, ninguém é vulnerável, então, né? Isso é errado. Ninguém se irrita, então eu não vou me permitir sentir isso, porque, poxa, se meu pai e minha mãe nunca choram, nunca ficam bravos, eu vou guardar essa emoção, né? E aí, sentimento guardado é a pior coisa que tem, né? Para nossa saúde. Inclusive, hoje a gente sabe que é pauta de desenvolvimento de doenças crônicas, né? Como hipertensão, diabetes, enfim. Então, cuidar das nossas emoções, né, e ensinar aos filhos, né, essas habilidades de entender que nem tudo vai dar certo sempre, né, mas que a vida é seguir tentando, né, seguir buscando um ponto de equilíbrio é super importante para esse desenvolvimento. Quando tu falou sobre se permitir chorar na frente dos filhos, eu lembrei que esses dias, né, nós estamos gravando isso na segunda-feira, dia 20 de março, né, vai entrar no ar dia 22 esse episódio. E na sexta-feira passada eu estava sozinha com as crianças, porque o Ramon trabalha, né? De segunda a segunda à noite. E temporada é uma loucura no litoral, né? Então eu assumo a bronca sozinha. Eu brinco que no período da noite eu sou mãe solo. Antes disso eu divido, mas no período da noite eu sou mãe solo, que é o momento que eles estão cansados, que eles já não sabem se querem comer, se querem dormir, se querem isso, se querem aquele outro, não querem tomar banho, daí depois não quer sair do banho. Então é o melhor momento, assim, né? Digamos assim. Mas tudo certo, gente. Eu amo eles são maravilhosos. Mas na sexta-feira foi o dia que eu tava literalmente cansada, da semana cansada. As crianças estavam cansadas, enfim, foi aquela coisa. E daí eu peguei, olhei pro meu filho mais velho e disse, Cauã, eu preciso de 1h30 para olhar um filme legal para eu rir. E só isso eu preciso. Vou deixar aqui, ó, pro Noah e pra ti a comidinha. Vocês vão jogar videogame, não querem mais jogar videogame, vão olhar o YouTube. Só que é aquela coisa, o Cauã entende, ele tem 10 anos, ele entende. O Noah não. Aí, o filme que era, eu olhei ali 1h29 minutos, alguma coisa. Era antes de 1h30. Aí ele ficava, mãe, olha só que legal o joguinho. Mãe, olha só, eu passei. E chegou um momento que eu tava tão exausta, tipo, eu tava ali, assim, não sei o quê, só que eu tava tão cansada, querendo aquele momento que eu comecei a chorar. Eu falei, Cauã, eu só pedi 1h30 minutos. E daí depois, enfim, né, eu consegui olhar o filme de 1h29 minutos durou mais de 2 horas, né, está tudo certo. Mas daí depois eu fiquei pensando, coitadinhos, eu gritei com eles quais são os traumas que eu vou deixar depois para eles, porque a gente acaba se julgando também. Se cobrando mais se uma cobrando, vez. E a gente fica pensando, a gente precisa ser perfeita na maternidade, a gente precisa ser perfeita em tudo. Mas não posso deixar traumas, porque senão a criança vai crescer com traumas e como que ela vai lidar com esses traumas? É tudo muito difícil, porque hoje nós temos acesso a muitas informações. Tanto informações que são verdadeiras, quanto informações que não são verdadeiras. Exato. E lidar com todas essas informações sozinha é muito difícil, né? Por isso que vem os profissionais para nos mostrar atalhos e entender melhor todas essas situações a gente vai errar com ajuda ou sem ajuda, mas errar o menos possível, né?
Sim. E como, se a gente se colocar no lugar da criança, por exemplo, né? Como pode ser angustiante, de repente, ver que uma situação está acontecendo, perceber, né? Dentro da família. Porque eu sempre digo isso para quem é pai e mãe também. Você só de olhar para o filho sabem se o filho está bem, se o filho não está, se aconteceu alguma coisa, vocês sabem, vocês sentem. E acham que o filho olhando para vocês também não sabe que está rolando alguma coisa, né? A recíproca também é verdadeira, né? As crianças, embora de repente não compreendam muitas situações como um todo, ainda dependendo ali da idade, né? E das experiências, mas ela também tem uma conexão contigo, né? Então pensa como poderia ter sido angustiante, por exemplo, para o teu filho ter te visto chorar e não ter entendido o que está acontecendo. De repente ele ia se perguntar, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa com o pai que está trabalhando? Mas não, tu falou, olha, a mãe está cansada, a mãe precisa descansar, está se sentindo esgotada. Então para ele aquilo fica muito mais objetivo, né? Poxa, eu entendi que as pessoas cansam, precisam descansar, né? E a minha mãe está precisando disso agora. Do que, de repente, ele ali, na cabecinha dele, ia alimentar um monte de, né, de coisas que nem são reais, que é o que a gente chama de ansiedade, né? E é o que geralmente acontece, né? É o que geralmente acontece. Então, a criança está ali, está observando que existe um movimento diferente, um estresse diferente, né? Claro que ela não precisa ficar a par, né, de muitas situações assim, né, de forma bruta, né, mas entender que as pessoas passam por momentos agradáveis, as pessoas passam por momentos desagradáveis e que isso faz parte da experiência humana, né? Se fôssemos perfeitos, de repente, né, não teria por que a gente está aqui, né, nesse plano. Então, de entender esses processos e entender que em algum momento eles também vão passar por isso. Um dia também vão chegar da escola chateados porque aconteceu alguma coisa, porque brigou com um coleguinha, porque queria ter tirado uma nota melhor, enfim. E aí é um momento deles poderem se ver também, poxa, tá, mas meu pai e minha mãe também já passaram por isso. Então, quer dizer que isso faz parte da vida, né? Fica melhor para compreender, né? Quando a gente tem a experiência, né? Não que nós tenhamos passado pela experiência, mas estar no cenário já facilita para que aquilo seja algo familiar e não tão assustador, né? Sim, com certeza. E a gente falou justamente sobre várias coisas aqui, mas hoje, quem tu atende? Quem são as pessoas que podem procurar tanto a terapia ocupacional que tu tem, que tu faz, né? Quanto ali na tua clínica. Que hoje tu tem uma clínica, a gente não chegou a falar sobre isso ainda, né? Tá, vou começar do começo, então. Começar do início. A clínica foi desenvolvida a partir de uma percepção de saúde que é essa que a gente vem conversando, né? De que eu fui percebendo ao longo, assim, dessa, digamos que grande carreira profissional, porque eu ainda me considero muito recém-formada, ainda só 3 anos, né? Mas não precisou, assim, de muito para eu perceber que não adiantaria, de repente, eu estar trabalhando questões funcionais, questões cognitivas, se não tivesse alinhado a outras áreas da vida, né? Então, não adiantava aquela pessoa trabalhar puramente a emoção dela se ela não cuidava do corpo, se ela não cuidava, né, da alimentação, se ela não fazia um exercício físico regularmente. Então, logo eu fui entendendo que a saúde é um complexo, né? É esse complexo que, às vezes, o fato de eu me atrapalhar e não conseguir preparar uma refeição no almoço e comer um lanche lá vai fazer eu me pesar e ter um humor horrível durante o dia e brigar com as pessoas, né? E discutir, porque uma coisinha no meu dia tem um poder gigantesco de influenciar várias, né? Então, eu logo fui percebendo que esse trabalho interdisciplinar, né? Esse trabalho meu da terapia ocupacional, por exemplo, com a psicologia, com a nutrição, né? Com as especialidades da medicina, ele ia melhor, né? Porque os avanços eram maiores. Outra coisa que eu comecei a perceber quando comecei a trabalhar aqui em Venâncio também era assim. Então, exemplo, tá? A Gil vem comigo com TO, mas o psicólogo dela é lá da outra cidade ou é lá da outra clínica. E aí queria conversar, né, sobre a evolução de um caso, como a gente tem feito muito. Eu sempre fiz bastante estudo de caso, né, para poder realmente entender, né, como contribuir com aquele paciente. E era muito difícil o contato e muitas vezes eram abordagens totalmente opostas, né? E aí o paciente investe, como eu sempre digo, tempo, dinheiro, né, quando é particular, como no nosso caso, expectativa, né, e a gente precisa ser sincero,
de dizer que, de repente, nesse momento a indicação é essa, né? Então, comecei a sentir essa necessidade. Então, abri meu consultório aqui e logo fui alinhando com outros profissionais. E quando eu vi, já era uma clínica, porque a gente já tinha várias especialidades, né? E todas seguindo a mesma crença, digamos assim, né? A mesma crença em relação à saúde. Assim, todos nós acreditamos, né, que a saúde ela não se faz com pequenas coisas em caixinhas, né? Como hoje a gente tem na saúde em todos os lugares, né? Eu sempre brinco, tem o médico especialista do joelho, do cruzamento ligado anterior, né? Porque é tudo tão específico, tão minucioso, mas a gente não é isso. A gente não é só uma partezinha, né? A gente é um todo que se influencia o tempo inteiro. Então, a gente, sim, foi construindo com profissionais que têm essa visão, né? Hoje, então, a gente tem a clínica integrada, que a gente chama, Yant e Gever, né? Que, então, é minha e da minha sócia, da Júlia, que também é terapeuta ocupacional. Nós somos colegas de faculdade. Depois, a Júlia veio residir aqui em Venâncio, então, para assumir essa bronca comigo. E a gente faz reuniões de equipe toda semana, então a gente faz estudos de caso e a proposta é poder atender todas as demandas, né, daquela família, daquela pessoa naquele mesmo ambiente, né, conforme a necessidade que ela tiver naquele momento de atenção à saúde, né? Então, eu chego, avalio um caso e peço permissão. Gil, será que eu posso conversar com a nutricionista sobre o teu caso? Porque eu observei uma coisa e eu queria ver a opinião profissional dela. Daí você vai lá, me dá o ok, né? E eu discuto o caso com essa profissional. Se necessário, né, a gente faz os encaminhamentos daí. Se não, a gente já consegue resolver ali na hora, porque tudo é muito interdisciplinar, né? A gente precisa desses conhecimentos que se complementam. Então, quem pode buscar a Marina hoje, né? Hoje eu atendo especialmente pessoas com demanda de saúde mental, né? Então, tanto crianças quanto adolescentes e adultos. E o que entra em demanda de saúde mental? Saúde mental, toda e qualquer dificuldade no campo da emoção e também dos transtornos mentais, né? Então, a gente tem uma lista aí gigantesca, né, de possíveis diagnósticos, né? Mas os mais comuns é ansiedade social, depressão, dentro dos transtornos alimentares, a compulsão alimentar, a bulimia, né? Essas questões de saúde, não necessariamente com um laudo, tá? Com um diagnóstico, porque quando a gente percebe que algo está impactando de maneira negativa na nossa vida, que por algum hábito eu já não estou conseguindo ter um bom relacionamento lá com a minha família, lá nos meus estudos, no meu trabalho, a gente tem que ligar o alerta, né? Então, quando a gente tem dificuldades funcionais, né, em decorrência dessas questões mentais e emocionais, recomenda-se um profissional da área da saúde mental. Mas, por exemplo, a Júlia, que também é terapeuta ocupacional, né, ela fez uma especialização completamente diferente da minha. Ela se especializou no ramo hospitalar dentro da oncohematologia, então, que são as doenças do sangue. E agora ela está fazendo uma especialização em estimulação precoce, né, que seria mais para bebês, então, ali, né, para crianças menorzinhas. Então, são campos completamente diferentes, né, mas que se complementam, porque às vezes ali a criança que ela está atendendo está tendo alguma dificuldade mental, emocional, já está desenvolvendo uma ansiedade, eu vou e ajudo ela. Às vezes a minha criança está com atraso no desenvolvimento, eu vou lá e falo para ela e ela me ajuda. Então, assim, a gente acredita que é melhor ir construindo esse trabalho, né? E aí, hoje, então, somos eu, a Júlia, como terapeutas ocupacionais, nós temos 2 psicólogos, 2 neuropsicopedagogas, assistente social, que é meu pai, e também consultor em dependência química, é um espaço familiar, né? Sim. Todo mundo nutricionista, chega lá, tem fonoaudióloga também, a gente tem. E aonde que tá a clínica? Hoje a gente está na rua 1º de Março, é logo aqui. 2 quadras aqui da Folha do Mate. Na rua 1º de Março, para quem sobe, aqui é a rua 7 de Setembro, dobra em direção ao centro, assim, é a primeira casa ali, do lado de uma construção que está tendo na esquina. Muito bem. Um pouco não tão centralizado, né? A gente discutiu muito sobre isso na nossa mudança. Tem estacionamento, né? Tem estacionamento, não é pago, né? E também que a gente sempre dizia, a gente não precisa de vitrine, né? Quem vai fazer terapia também não quer assim, né? Tanto movimento. Então, ali ficou um lugar bem legal, assim, bem reservado, né? E a gente está agora, fez meio ano ali. E se tu pudesse, assim, dar uma dica para alguém, assim, que, por exemplo, não sabe, mas está chegando
próximo do alerta apitar, quais que seriam os primeiros sintomas para a pessoa se autoavaliar, né? Talvez não precisa ter todos esses sintomas, alguma coisa já que já der o estalo. Qual que seria a primeira coisa que as pessoas precisam se observar para correr para vocês? A gente tem um hábito, especialmente aqui nessa cultura que a gente vive da nossa região, né, que é um tanto quanto alemã, assim, de levar tudo até o extremo, né? Quando vê que aquele prejuízo daí tá muito grande, insustentável, daí a pessoa busca ajuda, né? É ruim, né? Porque o trabalho ele sempre começa do zero, vai ter uma avaliação, né? Vai ter um plano de intervenção, os passos são de formiguinha. Então, se a gente consegue estar ativamente prestando atenção nesses detalhes, a gente vai melhor, né? Uma questão que eu sempre digo, observa o quanto que essa tua dificuldade no dia a dia está comprometendo as coisas do teu cotidiano, né? Então, o quanto que essa ansiedade, por exemplo, no meu caso, o quanto que essa ansiedade está atrapalhando lá no meu trabalho, eu não consigo dar minha opinião, eu não consigo debater sobre um assunto importante, o quanto que está interferindo lá na minha família, eu já não consigo aproveitar os momentos como antes, né? Nos meus estudos já não consigo mais me concentrar. Olha só, está acarretando em prejuízos, então eu preciso ligar um alerta. E outra coisa que funciona muito bem também é a gente se pensar como um amigo, né? Quando a gente pensa assim, tá, mas se eu, Marina, estou passando por isso, mas se fosse a Gil me dizendo que estava passando por isso, o que será que eu ia dizer para ela nessa situação? Porque a gente tende, quando é a gente, a aguentar, né? Aí colocando peso nas nossas costas e não, eu dou conta e vamos lá. Mas às vezes, quando é um amigo, a gente logo diz, nossa, de repente seria melhor tu buscar uma ajuda, né? E a gente ainda tem muito isso, né? De buscar ajuda como um sinal de fragilidade, né? Mas não é, né? Perfeitamente não é. Até porque a gente vinha falando ao longo aqui do podcast, né? Do quanto que existe conhecimento hoje, né? O quanto que existem nichos hoje. E é perfeitamente natural que a gente não saiba de tudo, né? Então, a Gil é uma boa jornalista, logo, não se espera da Gil que ela seja uma boa, né? Terapeuta, que ela consiga lidar com as suas questões do dia a dia perfeitamente, nem mesmo eu, né? Eu sempre digo isso, às vezes os pacientes dizem, mas tu não deve ter problema, né? Quem dera, eu sou um ser humano, eu tenho problemas como qualquer pessoa, eu preciso ir, né, fazer um acompanhamento, hora com a psicóloga, enfim, com outros profissionais da saúde como qualquer pessoa, porque eu também, né, sou um ser humano, né? Até porque as pessoas acompanham fragmentos da tua vida, né? Como tu falou mais cedo, que é justamente o que tu mostra é uma realidade fragmentada. Exatamente. Né? Isso pesa também na hora de buscar uma ajuda profissional, né? Poxa, a vida de todo mundo tá tão legal e a minha não, né? E aí, será que eu sou tão fraco assim que eu preciso de alguém para me ajudar? Mas a gente precisa. E assim, dadas as proporções em cada momento da nossa vida, a gente vai precisar de um tipo de atenção diferente, porque a nossa vida é dinâmica e a gente vai ter necessidades diferentes no momento, né? Então, também sempre falo isso quando um paciente chega em avaliação. Hoje você precisa disso, né? Mas a pessoa vai evoluir, de repente, em algum outro momento, ela não precise desse suporte profissional, não precise dessa medicação, ou precise de um outro tipo de atenção em saúde que vai ser repensado e reavaliado a cada fase, a cada contexto da vida dela, de acordo com o que ela está passando, né? E é muito doido, assim, porque geralmente quando as pessoas começam nesse processo, elas dizem, por que eu não comecei antes? Ou por que eu não me permiti, né? Porque é super leve. A gente fala muito também na área da saúde que a gente tem um dever, né, de respeitar as questões éticas do paciente, né? Então, por exemplo, se uma pessoa frequenta lá a minha clínica, é meu paciente, eu de forma alguma posso contar para ti, contar para um familiar, ou até mesmo discutir o caso, né, clinicamente com algum colega sem a permissão dessa pessoa, né? Então, existe um sigilo, né, que a gente chama de sigilo terapêutico. A gente responde aos conselhos, né, por esse sigilo, né? Enfim, todo o material que a gente tem em relação ao paciente, prontuários, enfim, isso deve ficar muito bem guardado, né? Então, quem tem acesso? O profissional e o paciente, né? E ninguém mais. Então, se um paciente quiser contar que está indo lá na clínica, que está gostando, que está fazendo acompanhamento comigo, ele tem toda a liberdade, porque a vida é dele, né? É a propriedade dele. Mas eu não posso, de forma alguma, expor, né,
por mais simplório que seja, qualquer fato da vida de outra pessoa. É a minha responsabilidade. Ai, muito bacana isso. Mas, infelizmente, o Cris, se tivesse aqui, ele já ia estar dançando nas cadeiras. O Renan que sabe, né, Renan? Porque o nosso tempo está acabando, né, Marina? E eu fico um pouco triste, porque eu gostaria de ficar conversando contigo muito mais, até porque eu tenho muitas dúvidas pra mim e sobre meus filhos, né? Mas eu acho que vou ter que marcar uma consulta e falar exatamente sobre isso. Ou tu não pode atender, é que nem psicologia, não pode atender quem conhece. A gente é recomendado que não atenda pessoas que a gente já tem um vínculo, tá, né? Então o Cauã e o Noah pode. Posso. Então tá. Eu não daria, mas as crianças você acha que não, mas eles sim. Não, porque tem toda essa questão da ética, né? Como Exato. tu já acabou de falar sobre sigilo, tem toda essa questão de proximidade, né? E até mais pessoas da mesma família, por exemplo, tu e os teus filhos, não seria possível. Precisa para todos os profissionais da saúde que trabalham na clínica. Até porque lidar com um problema de várias perspectivas não seria bom, exatamente, né? Exatamente. Mas, gente, se vocês são próximos da Marina, saibam que tem o restante da equipe que pode ajudar. Claro, né? Com certeza. Mas se tu pudesse deixar uma frase assim para as pessoas, cuidem-se, olhem para si, qual que seria agora, antes de nos despedirmos? Ai, que difícil, hein, Gil? Podia ter me avisado essa antes. Não, aqui a gente deixa ao vivo mesmo. O que eu diria, assim, de que a gente entenda que cuidar da nossa saúde não é cuidar de uma coisinha só, né? Que a gente entenda que a gente é um complexo e que a gente olhe para esse complexo, né? E sempre quando a gente vai tomar uma medida pensando na nossa qualidade de vida, pensando na nossa saúde, que a gente se questione o quanto que isso vai ser sustentável ou benéfico para mim a longo prazo, né? Porque muitas vezes quando a gente está ali desesperado, a gente vai em busca de algo que vá resolver na hora, né? A gente fica naquela angústia, então a gente busca por um medicamento milagroso, a gente busca por uma dieta milagrosa, por uma prática milagrosa, por alguém que me prometeu o mundo, né? Mas se a gente olhar assim com os olhos da realidade, a gente vai ver que aquilo não vai se sustentar, né? Uma máscara, né? Exatamente. Então que a gente não tenha pressa, né? Porque o nosso corpo, a nossa mente é para a vida inteira, né? E para a vida inteira a gente vai ter essa missão, então, né, de sustentar, né, esse corpo que a gente carrega. Então, que a gente possa lembrar disso também, né, de quando eu for fazer algo por mim, quanto de benefício isso vai me render a longo prazo e por quanto tempo eu vou conseguir sustentar isso. Se eu vou conseguir sustentar por um longo espaço de tempo, que bom, é isso aí que eu preciso fazer, né? Mas se eu estou buscando aí um método milagroso, um profissional que me promete o mundo, de repente, né, eu posso ligar meu alerta que não deva ser o caminho melhor, só o mais fácil, né, mas muitas vezes insustentável. E para quem quiser continuar, né, além dessa super frase final que ela deu, né, sobre cuidarmos, pensarmos a longo prazo, quem quiser consumir os teus conteúdos, porque tu é super ativa nas redes sociais, né? Aonde que as pessoas podem acompanhar? As pessoas podem acompanhar, então, pelo meu Instagram, que é @Marina, JANT, né? Que é o iniciozinho ali do meu sobrenome, que a gente estava falando antes, que é um tanto quanto complicado de se pronunciar, Yant, né? Então, eu coloquei só ali as iniciais. E podem procurar também no Insta da clínica, né? Que é Clínica Integrada JG também, que a gente compartilha bastante da nossa rotina ali, né? Dos nossos projetos, do dia a dia com os profissionais, já consegue tirar várias dúvidas, assim, por lá. E quem não souber escrever, não se preocupem, que nós vamos marcar nos posts aqui nas redes sociais e vocês podem seguir eles. E também, se ainda não nos acompanha no Instagram, já sabe, é @chegouoassunto. Aqui no canal também se inscreva, porque semanalmente nós trazemos conteúdos construtivos e disruptivos, né? Que vão impactar a vida de muitas pessoas. Provavelmente, se hoje a gente já impactou a vida de uma pessoa, já fizemos muito bem o nosso trabalho. Isso aí. Muito obrigada, Marina. Obrigada, Gil, pela oportunidade. Grande. Um beijo pro Cris também. Da próxima vez espero que ele esteja aqui. Cris, ela falou... Tá vendo? Vou te esperar, Cris. Até mais. Tá, já super convidado, né? Segunda edição, né? Já super deixei aqui. Pra segunda... partiu de nós, tá? Não foi dela. Mas... enfim, Cris, estaremos aí no segundo episódio com a Marina. Muito obrigada, Marina. Era isso. Fiquem com Deus
A partir de semana que vem já teremos outra convidada com o Cris de volta. Beijo, até mais!